Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e a gente vai abrir o programa de hoje com umas dicas bem especiais para as mamães que vão voltar ao trabalho com a nossa médica pediatra e mãe, doutora Franciele. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Então fala para nós o que você preparou de informações para a gente ajudar as mamães que nos acompanham nesse processo que gera muita angústia, muita ansiedade, que é a volta ao trabalho. Então, assim, Mari, a gente já conversou algumas vezes sobre como foi o teu retorno ao trabalho, né? A Martina acabou indo um pouco mais tarde, né? E essa parte, acho que a parte mais difícil é de que a gente pensa que os nossos filhos eles vão ficar mal longe da gente, né? Acho que a angústia maior vai estar em cima disso. E assim, tem diversas situações. Tem licenças maternidade de 6 meses, tem de 4 meses, né? 4 meses, meu Tem Deus. mães que conseguem ficar 1 ano em casa, ou até mais, né? Algumas que abdicam do trabalho para poder cuidar dos filhos, que é bem legal também. Mas a maioria das brasileiras, né, não tem essa possibilidade. A gente tem que voltar a trabalhar. Então, assim, a principal dica que eu dou é como escolher a pessoa que vai ficar cuidando do nenê. Escolher alguém que tenha muita amorosidade, né? Alguém que possa cuidar do teu nenezinho com muito amor, com muita paciência, né? Ninguém vai cuidar do nenê como a gente cuida. Sem dúvida. Porque nós somos as mães, então ninguém é a mãe do nosso nenê, né? Mas a gente precisa encontrar alguém que possa falar uma língua parecida com a nossa, né? Então, assim, por exemplo, uma mãe que amamenta, né? Que tem vontade de manter a amamentação. Ela precisa dessas informações já antes do retorno ao trabalho para a ordenha do leite, armazenamento, oferta ao nenê, né? E a pessoa que vai cuidar do nenê, uma avó, uma tia, uma vizinha, uma babá, ou a própria escolinha, né? Precisa falar uma língua parecida. Então, a oferta de bicos artificiais é contraindicado nesse momento, né? A gente sabe da confusão de bicos e desmame, né? Isso, a chance de desmame é muito grande, né? Mas se não existe a confusão de bicos e essa mãe mantém a livre demanda quando está em casa, a chance do nenê manter a amamentação por muito tempo é enorme. As pessoas associam muito a volta ao trabalho e o desmame. Sim. Porque, mesmo eu ordenhando, porque a gente sabe que ordenhar cansa, às vezes a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, daí chega em casa, vai dar o peito, tem que ordenhar para outro dia também, então também é interessante já ter um estoque antes de voltar a trabalhar. Então, por isso que é legal a gente ter essas informações para a gente ir se preparando, porque o que acontece? Quando a gente já começa a pensar, já vem um monte de preocupação. E esse sentimento, essa ansiedade, só atrapalha. Então, quando a gente se acalma, não, peraí, com 4 meses, com 6 meses eu vou voltar. A ansiedade não vai contribuir. Eu preciso de informação e me programar e me organizar para isso. Então, não necessariamente a mãe que volta a trabalhar vai ter um bebê que vai largar o peito. Você é um exemplo. Nenhuma das duas, né? As duas seguiram. Isso. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso antes, né? É um momento bem tenso, né? Para falar bem a verdade, porque a gente está vivendo tão intensamente aqueles primeiros meses da maternidade e, de repente, a gente tem que começar a pensar na separação por algumas horas. Isso não é fácil, nunca vai ser fácil para nenhuma mãe. Em nenhuma fase. Em nenhuma fase. Pode ser mãe de 10ª viagem, que não vai ser fácil. E a criança pode ter meses, anos. Sim. Um exemplo é quando os filhos mais velhos saem para trabalhar e as mães sofrem também. Então, qualquer separação, em qualquer idade, vai afetar a gente, né? Sim. Mas, assim, a gente se preparando para os períodos em que vamos estar fora e os nossos nenês estarão cuidados por alguém que a gente confia, acalma o coração. Né? Então, temos que nos preparar em relação à amamentação, tanto quanto em relação à dieta, porque às vezes essa mãe volta e o nenê já está em introdução alimentar. Então, precisa encontrar alguém, um cuidador, que não vá oferecer os bicos artificiais, né? E que vá fazer a rotina da criança de acordo com o que os pais querem, né? Com certeza. Que eles fazem em casa já.
Então, para isso, a gente precisa de bastante conversa, bastante ajuste, né? Isso que vai fazer toda a diferença, isso que vai dar tranquilidade, porque senão como que essa mãe vai render no trabalho, vai ser produtiva, se a cabeça dela está, óbvio, de qualquer forma, a gente vai estar pensando, mas pensando sabendo que a criança está bem. Agora, com preocupação, sabendo que aquele profissional não está fazendo aquilo que você gostaria que fizesse. Como essa pobre mãe trabalha? É difícil. A cabeça, na verdade, pode estar com a pessoa mais confiável do mundo, a cabeça vai sempre estar no nenê. Não, vai estar em casa pensando o que será que está acontecendo, quer ir logo para casa, né? Aquela ansiedade boa de estar retornando para casa. Dá certo, não é fácil, né, a volta ao trabalho, mas dá certo. Só precisa do preparo antes mesmo, né? Adorei as dicas. Espero que você tenha gostado. Se você estiver nesse período, se você já estiver se programando para voltar ao trabalho, organiza tudo certinho, procura um profissional que bata, sabe? Que você olhe no olho e você veja que tem amor. Isso daí já vai te tranquilizar muito. Que bom que você encontrou e que todas as mães consigam encontrar, que tenham rede de apoio, uma avó, uma babá, ou que consiga conciliar com o marido para os nossos bebês estarem bem cuidados e essas mães trabalhando bem também, né, Fran? É, isso aí. Obrigada, até o próximo encontro. Obrigada. Você já ouviu falar na anestesia cheirinho? No programa anterior com a doutora Milena Hall, a nossa anestesista pediátrica, nós falamos um pouquinho e muita gente se interessou e quer saber mais sobre esse assunto. Doutora, bem-vinda novamente. Geramos curiosidade, então, das mamães e realmente se fala muito nisso. No teu universo, tu deve receber constantemente essa pergunta. Pode fazer? É legal? Como que funciona? Que cheirinho é esse? Olá, Mari. Obrigada pelo convite mais uma vez. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, anestesia cheirinho nada mais é do que anestesia geral inalatória. Então, eu não gosto nem dessa denominação de cheirinho, porque eu acho que subestima a potência anestésica dessa técnica, né? No passado, cirurgias inteiras foram feitas só com anestesia inalatória. Olha só! Então, assim, é uma técnica potente, sim, e como uma técnica anestésica necessita de jejum, necessita que o paciente não esteja doente, ela não é inofensiva, apesar de ser tão difundida, cheirinho. E aí fala, parece que é uma coisa fofinha, assim, né? Exatamente. E as pessoas associam ao cheirinho ser mais próprio para a criança porque não tem picadinha na mão. Entretanto, eu já gosto de adiantar que não é a minha técnica de eleição. Eu prefiro indução venosa, mesmo sendo uma picadinha única, eu acho que é mais seguro. Eu acho que a gente já tem a veia ali garantida e o cheirinho pode ter ali na hora da inalação uma tosse, um laringoespasmo, então eu prefiro estar com o acesso venoso garantido. Mas voltando ao cheirinho que é tão difundido, essa anestesia é um anestésico volátil, líquido, que tem 4 tipos diferentes. Atualmente a gente prefere usar um único tipo chamado sevoflurano para crianças. E esse anestésico, uma vez que ele é combinado com gás, no caso o oxigênio, ele passa a ser inalado. Então essa anestesia requer que o paciente fique com aquela máscara no rosto durante um tempo, inalando aquela medicação vai ficar concentrada nos pulmões. Uma vez que ela tem uma taxa de concentração no pulmão, ela vai fazer as trocas alveolares e passar para o sangue, para voltar para o sistema nervoso central e o paciente dormir. Ou seja, não é uma anestesia imediata. Ela não tem picada, mas ela não dorme imediatamente. Então, o que é que eu não gosto dessa técnica também? Eu não gosto que muitas vezes a criança fica com a máscara, não quer cheirar aquela máscara e a gente é obrigada a segurar, né, a máscara, a força na criança. Então, eu não gosto dessa técnica por isso. Eu acho que a picadinha ela é muito mais rápida e muito mais eficaz, uma vez que, como anestesista pediátrica, eu tenho uma habilidade em pegar acessos venosos. Porque muitas pessoas têm medo, não vai pegar a veia, vai demorar. Mas a pessoa treinada é diferente. E eu acho que também um aliado é a pré-medicação, né? E assim, faço inalatória? Faço, claro, óbvio, né? As técnicas estão aí para a gente usar de forma inteligente no que a gente julga que deve ser usado. Então, eu faço geralmente em crianças que são crianças que fazem muitos procedimentos cirúrgicos,
crianças da oncologia que não aguentam mais picadas e elas pedem, ou aqueles pacientes que fizeram muitos e eles já não querem mais picadas, eles dizem, tia, me dá um cheirinho que eu vou colaborar. Olha só. Então, existe essa condição. E por isso eu gosto de sempre alertar, porque as pessoas falam cheirinho e às vezes acham que é muito inofensivo e que é um cheiro cheiroso, né? Mas não é cheiroso. É um cheiro pungente, um cheiro até de, eu digo assim, parece um remedinho de barata. Olha só. Porque remedinho de barata, remedinho para baratas, não é para matar baratas. E eu acho que quando a criança não aceita essa técnica, eu acho que ela é muito mais traumática do que a picadinha na veia. Até no meu perfil pessoal, meu perfil profissional do Instagram, tem um depoimento de uma médica, a Malu, ortopedista, que foi uma criança que passou por diversas cirurgias, e ela fala que a coisa que mais traumatizou ela foi essa máscara com cheiro no rosto. Então, se naquela época ela soubesse que podia fazer na veia, ela teria pedido sempre, me dá uma picadinha, mas não coloca isso no meu rosto. Olha, que interessante trazer essas informações. Eu, como mãe, se você só me falasse assim, Mari, tu prefere fazer na tua filha uma picadinha na mão ou uma máscara? Na hora eu ia escolher a máscara, porque não ia ter a picada. Agora, depois de todas essas informações, saber que demora, saber que a criança vai ter que ficar ali com aquela máscara, que o cheiro não é legal e que você vai picar, já tem experiência, vai pegar direto, a criança já vai dormir. Não tem como comparar, né, Milena? Então, por isso que eu sempre falo, a informação é o melhor aliado contra os medos, contra a insegurança, contra os temores, e por isso eu digo que cada vez mais a população tem que se aproximar dos médicos, buscar informação, as mídias sociais estão aí para isso, para esclarecer, né, e para as mães ficarem mais tranquilas e poder optar o que elas acham melhor para cada criança. Por muito tempo a gente ficou sem saber o que escolher, só levava as pessoas... E hoje não, hoje, como você disse, tem as redes sociais, tem o Minuto Mamãe e Bebê, tem muitas plataformas para a gente poder aprender, para a gente poder pegar as informações e fazer uma escolha com embasamento, não por medo ou por... foi o que me indicaram, né, doutora? Adorei. Muito obrigada por tanta informação. Espero que você também tenha gostado e até o próximo encontro. Mari, muito obrigada por mais uma vez me convidar, por poder dividir conhecimento com vocês. Obrigada. Agora eu vou conversar com a Elis, da Patilice, mostrar para você algumas coisinhas lindas para quem amamenta. Elis, o que você trouxe para nós hoje? Bom, gente, eu trouxe aqui o kit essencial para as mamães também, né? Sutiã de amamentação, uma regata de amamentação. E sabe o que é melhor? Você pode usar essa regata depois de parar de amamentar também, depois do período de lactação. Por isso que a gente pensa assim, toda roupa que eu compro durante a amamentação, depois eu não vou poder usar por conta das alcinhas. Das limitações. Mas o sutiã de vocês eu vou usar para sempre, e agora, por ser lindo, maravilhoso, e agora as regatinhas a gente pode seguir usando também. Então, eu queria que tu mostrasse para nós como é que funciona com o sutiã e depois por que a gente vai poder seguir usando também. Tá, primeiramente eu tenho aqui um sutiã de amamentação, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Ele é estilo top, né? Ele tem esse elástico anatômico. Então, assim, todos os sutiãs de amamentação, você pode usar essa regatinha com qualquer sutiã de amamentação que tenha esse fecho-clique, tá, Mari? Então, assim, essa aqui é uma regata que ela não tem alça, tá? Ela fica estilo, tomara que caia, né? Então, assim, a sustentação dela fica toda por conta do sutiã. Aqui a gente coloca esse fecho-clique aqui dentro, engatou, engata aqui na parte interna do sutiã. A alça que vai sustentar essa regata, tá? Atrás, ela vai ficar assim, Atrás ela vai ficar assim, tá? Que linda! Então, assim, ela sustenta bastante, ela é bem legal, assim, para você usar com blazer, né? No verão também vai lá, só tira, ou se quiser usar só ela, fica super legal também. Dá para usar, no caso aqui, com sutiã preto, né? Que daí fica a mesma cor, né? Claro. E aqui... você tem mais cor da regatinha ou ela é só preta? Não, eu tenho preta e branca no momento, tá? Então, assim, o que a gente pensou? Em fazer essas alças aqui. Essas alças você pode depois costurá-las aqui à mão mesmo, ou vai em qualquer costureira, né? Que ela passa a máquina reta, é muito tranquilo. E essa alça aqui, aí você vai substituir, em vez de usar o sutiã, usa a alça.
tá? Daí ela vai ficar assim, ó. E aí tu não perde a regatinha. Não perde a regatinha e não tem mais desculpa para dizer eu não vou andar bem vestida durante esse período porque eu não vou aproveitar. Verdade. Viu? Olha que legal. Porque assim, quando eu adquiri os sutiãs, eu tinha só camisetas e roupas que não eram próprias para amamentação. Aí e tem que adianta levantar, você tira ali o sutiã, mas você tem que levantar a roupa no inverno. Levanta um monte de camada de roupa. Então, assim, é bem difícil. Eu sou super a favor de roupas para amamentação, porque, por exemplo, roupa quentinha, um pijaminha, eu mandei cortar todos os meus, colocar botãozinho, porque é difícil de encontrar, né, Elias? Imagina, é bem difícil. Uma peça bonita também. Exatamente. É confortável, bonita, com e tem que ser funcional bom. Também. Exatamente. Tem que ser funcional. E é isso que eu sinto, assim, que vocês propõem para nós. Pra gente, as camisolas de vocês são peças incríveis, porque eu também tinha camisolinha, só que era... Tinha que usar sutiã por baixo, no mínimo. Exatamente, colocava o sutiã por baixo e a gola era aqui, e daí tinha que levantar. Ou quando a gola era, assim, um V, aí, às vezes... baixar ela demais não dava na alça. Daí já fica, às vezes, assim, né, com alguma limitação de movimento. Muito limitado. Já tá com o bebê, às vezes, na cesárea, aquela dor. É muito difícil. Então, assim, com a camisolinha de vocês, não... Isso que eu achei sensacional. Não precisa estar com o sutiã embaixo, porque ela já é um sutiãzinho. Ela é o mesmo sutiã, a única diferença é que ela tem saia. É exatamente igual o sutiã. E aí, a camisola não marca no corpo. Porque, poxa, a gente acabou de ganhar bebê, a gente não tá magrinha, com aquele shape, né, maravilhoso. E daí ela é soltinha, não marca uma celulite, uma gordurinha, o peito fica bem seguro, fica bonito. Fica lindo. Sensacional. E vocês também fizeram pijaminhas, então vocês estão sempre pensando no conforto e no bem-estar das mães, né? Com certeza, isso é muito importante, né? E vocês têm novidades, vocês têm planos, o que vocês pensam em fazer, em trazer de novo agora pro verão? Olha, a gente está já organizando a nova coleção, a gente vai ter bastante novidade aí no ar, tá? Ainda estamos assim, a gente está com um novo projeto, não posso falar aqui ainda, porque está em andamento, mas vamos bater asas para um lugar bem longe daqui também. Olha só que legal! Vamos ultrapassar fronteiras. Olha, estamos curiosas. As mamães das fronteiras vizinhas estão curiosas. Querida, obrigada por trazer tanta coisa linda para nós, por sempre pensar nas mulheres, por ajudar nesse momento tão frágil da vida da gente, que é o puerpério, que é essa questão da amamentação. Mexe tanto com o emocional, né? Mexe muito com o emocional. A autoestima da gente, às vezes, vai lá pro chão. E vocês trabalham muito nisso, sabe? E eu tenho uma gratidão enorme, porque... assim como foi muito bom para mim, é bom para tantas outras mães. Então, eu tenho só gratidão por vocês. E é tão gostoso ver o sorriso, né, no rosto de uma mulher, do marido, da sogra, que diz, poxa, minha nora agora é outra pessoa. É tão gostoso trabalhar, né, para o bem-estar da outra pessoa. É verdade. Adorei, adoro os produtos de vocês. Desejo muito sucesso nesses novos planos. Obrigada. E vem contando tudo para nós, pra gente dividir com as mamães que nos acompanham, né? Pode deixar, vou sim. Até o próximo encontro. Obrigada, até o próximo, gente. Agora nós vamos falar sobre uma novidade deliciosa que eu amo de paixão. Como uma boa jornalista e apaixonada por leitura, eu tenho aqui em mãos algo que a doutora Sabrina Aroucha, nossa nefrologista pediátrica, bem-vinda novamente ao nosso programa. Oi, Mari. Vai Estou muito feliz de te então. mostrar essa preciosidade, né, que a gente já teve o pré-lançamento lá no meu Instagram, o pessoal já deve estar sabendo, mas agora estou trazendo aqui para o Minuto Mamãe Bebê em Mãos. Que delícia! Esse presente, né, que 2020 me deu e em 2021 estou concretizando. Que legal! E me conta, é um livro escrito por você e pela Annelise. Me conta um pouquinho. Sim, então, eu e a Annelise, nós nos encontramos num curso de capacitação de educação infantil, que se chama Kid Coach. E aí, nesse curso, a gente se conheceu e tal. E depois de algum tempo, a gente foi ficando amiga, fizemos alguns projetos juntas. E eu comecei a falar sobre desfraude. A Annelise é pedagoga, ela é especialista em emoções infantis, né? Então, ela trabalha com o comportamento da criança, tem curso online sobre comportamento. E eu comecei a ver que no desfraude as crianças têm muito medo, têm situações angustiantes, que está muito ligada às emoções também.
E aí, no final do ano passado, em 2020, era depois do Natal, ou seja, quase ali na finaleira do ano. Um dia eu acordei e falei, poxa, tem um livro que fale sobre o desfraude do cocô e sobre emoções, seria bem legal, né? Meu livro infantil também não é difícil de escrever, é uma história. Aí comecei a pensar mais ou menos, aí acordei e falei, Anne, vamos fazer a última tarefa de 2020, escrever um livro. Ela, tu tá doida? Aí ela, tu tá doida? Eu falei, não, vamos fazer, vamos para ontem, então vamos fazer uma reunião online e vamos fazer. E aí a gente começou a falar sobre ideias, podia ser isso, aquilo outro, uma menina que tá desfraudando e tal. E a gente começou a escrever. Ai, meu Deus! Eu acho que foi assim, uma tarde a gente estruturou o grosso da história. Olha só. E aí depois a gente só ficou refinando, né? Uma escreve mais um pouquinho, manda para outra, e aí ficamos refinando. Antes de acabar o ano de 2020, a história estava pronta no Word. Meu Deus, que sensacional! É porque já estava dentro, né? Sim, a gente já tinha feito lives juntas sobre medos e desfraude, já tínhamos feito algumas coisas, mas nada tão assim pontual e grandioso, né? Uhum. Então, escrevemos e deixamos lá no Docs, né, do Gmail. Uhum. Aí, quando deu mais ou menos em fevereiro, março, a gente decidiu também, cada uma fazer o seu curso online. Eu tenho um curso online de desfraude, ela o curso online dela de educação infantil. E aí eu falei, por que não já concretizar o livro? Já vamos ver quem pode fazer a arte, né? Já botar em prática o que está ali no Word. Uhum. Aí eu conversei com a Mila, que é a desenhista que fez o Kaique, né? Que é o nosso mascote da clínica. Uhum. E o Kaique ficou muito lindinho, eu adoro os traços que a Mila faz. E eu conversei com a Mila, falei, Mila, faz um orçamento pra gente ver como sairia o livro e tal, fazer toda a ilustração, porque você é maravilhosa desenhando. Aí a Mila topou a ideia, passou e tudo, a gente já começou a estruturar o livro. E em agosto a gente fez o pré-lançamento. Então, em agosto tivemos o pré-lançamento, a gente já está vendendo os livros, né? Se vocês quiserem adquirir o livro, é só ir lá no meu Instagram, que tem todo o link para adquirir esse livro. E é isso, agora está às mãos, já está aí essa preciosidade. Que coisa mais linda, me conta um pouco sobre essa história. Então... Da Valentina. Isso. A Valentina é uma menina que é muito esperta, né? Uma menina que sabe de tudo. Mas a Valentina, ela já desfraudou do xixi, então ela já faz o xixi no banheiro, tudo certinho, mas o cocô ela faz no vaso e não faz. E ela tem um segredo, ela tem um probleminha ali nesse desfraude do cocô, que é um segredo, é um mistério que a gente vai desvendar no livro, sobre esse desfraude do cocô. Qual é o diferencial, Mari, desse livro para os demais? Nós temos a história lúdica, o conto da Valentina, o que aconteceu com ela, qual é o segredo que ela tem ali, né, que a gente vai desvendar na história. Mas no final, até vou te pedir para você ir lá nas últimas páginas, tem dicas para a família. Então tem a dica da tia Ana. A tia Ana é a personagem do livro que a gente colocou como se fosse a Annelise Kowalski aqui, ó, mais um anterior. Isso, que é a tia Ana. Ali tem a Annelise, né, desenhada como se fosse um avatar da Annelise. Então a tia Ana representa a Annelise. E tem a doutora Bey, que é a minha representação. Eu coloquei Bey porque eu lembrei da doutora Bailey do Grey's Anatomy e a Beyoncé, que também eu gosto, então eu botei doutora Bey. Então tem a tia Ana, que é a Anne, e a doutora Bey, que sou eu, dentro do livro. Legal, Sabrina. A gente vê muitas pessoas falando, na próxima ao desfraude, lê um livro para criança, e onde acha? Exato. Que tipo de livro? Meu Deus, ilustrando isso. E você fez esse livro maravilhoso com a Annelise. Olha, sensacional, estou apaixonada. Parabéns, desejo que muitas famílias tenham acesso a esse conteúdo. Tenho certeza que de forma lúdica vai ajudar bastante essas famílias. Interessante também os professores terem nas escolas. Sim. Já estou cheia de ideias. Sim, com certeza. Parabéns, e a gente botou querida. Dicas de tem que colocar o assento redutor, o banquinho, como vai ajudar. Então, tem dicas práticas também para os pais. Então, a gente pegou o lúdico junto com dicas para os adultos. Então, vai ajudar as crianças e os adultos também nesse processo que é muito importante para as famílias. Sensacional, parabéns. Obrigada. Sucesso e obrigada por dividir aqui conosco. Obrigada, Mari, mais uma vez.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento da criança de 0 a 1 ano de idade com a Jéssica da Crescer. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Você trouxe o Theo para nos ajudar a ilustrar e mostrar para quem está nos acompanhando esses marcos, né? Isso. É melhor, porque daí as mães podem ir fazendo em casa. Ótimo. E ele está aqui justamente para isso. Adorei. Mostra para nós, então, quais são esses marcos. Fala um pouquinho para nós. Tá, então é assim, Mari. Os marcos, eles são importantes para as mães poderem ter um acompanhamento dos seus bebês, né? A gente sabe que acontece várias coisas da criança no primeiro ano de vida dela. São marcos muito importantes, né? Para a gente poder acompanhar. Então, existem alguns... que nem no 3º mês, no 6º mês, no 9º mês e 1 ano, que são os marcos, assim, os principais, né? Então, é importante a gente saber para acompanhar o nosso bebê dentro de casa, né? Então, a criança, 1º mês, nasceu, recém-nascido, é mais aquela posição de flexão, é aquela posição de útero, né? Então, a criança, ela precisa disso, ela precisa do colo, ela precisa do abraço. Então, é muito normal eles ficarem nessa posição durante esse 1º mês de vida, né? A partir do 3º mês, a criança já consegue ficar de barriguinha para baixo, ela já consegue apoiar os seus bracinhos e ela já começa a querer levantar a cabecinha. Então, ela levanta a cabeça, olha para um ladinho, olha para o outro e volta. Porque ela ainda não tem um controle total, né? Mas ela já demonstra esse interesse, né? Então, é importante estar acompanhando. Se essa criança que está no 3º mês fica nessa posição, a criança ela precisa ficar de barriguinha para baixo, porque ela começa a vencer a gravidade. Então, a gente começa a fortalecer toda essa parte do corpinho dela para ela conseguir atingindo os próximos marcos. Olha só que né? interessante. Então, é uma dica já para as mamães que as crianças têm 3 meses já deixar. Na verdade, as crianças já devem ficar de barriguinha para baixo bem logo de recém-nascido mesmo. Só. Foi para casa, daí uns 15 dias já vamos colocar essas crianças de barriguinha para baixo. É muito importante essa posição. Só que assim, sempre em vigília. Lógico. Né? É muito importante. Não é uma posição indicada, deixou ali e vou fazer alguma coisa. Não, sempre por perto, né? Entendi. E aí, depois do 3º mês, falando um pouquinho do 6º mês, ela já começa a rolar. Então, ela rola para um lado, volta, rola para o outro, já consegue fazer um apoio, já consegue pegar alguma coisinha aqui na frente. Então, ela já começa a ter interesses, né? Isso é muito característico do 6º mês da criança, né? Então, e ela já começa a sentar também, né? No 6º mês, ela já senta. Ela já ainda não tem um controle total, né? Mas ela já consegue ficar sentada sem o apoio, as mãozinhas já ficam aqui na frente. Então, já é uma criança mais ativa. Eu digo que nessa fase a gente já consegue interagir mais com a Sim, criança. A criança já tá dando risada pra você, já tá pegando as coisas, já tá brincando com você. Já é aquela fase gostosinha de interação, né? É né? verdade. E no 9º mês, muitas crianças já estão engatinhando, mas não significa que todas vão engatinhar, né? Tem crianças que engatinham antes, tem crianças que engatinham depois, e isso não quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Mas é bom a gente saber que a partir desse mês ela já pode, pra gente já ficar de olho, né? Então, é uma criança que engatinha, é uma criança que já... sentada, já consegue ir para um lado, volta, vai para o outro, já brinca de jogar a bola para você ir receber. Então, já é uma criança assim mais independente. E a cozinha, nesse mês, é o melhor lugar para criança. As gavetas da cozinha os melhores lugares. Elas adoram explorar, é uma fase assim muito de exploração. Assim, e é perigoso também, né? A gente tem que tomar cuidado, mas é muito importante também. Inserir a criança ali, a gente fala que dentro da casa o melhor lugar para uma criança se desenvolver é na cozinha. Olha só. É na cozinha. E pensando na criança de 1 ano, já é uma criança que levanta sozinha,
que já tá andando na lateral, já tá segurando em cima das coisas, já é aquela criança que já tá tocando terror dentro de casa, né? Tirando tudo de lugar, Tudo trocando do lugar, sim. E assim, Mari, às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas ele ainda não tá andando, né? 1 ano. Então, 1 ano, não necessariamente que ela já vai estar andando para frente. 1 ano, eles começam muito a andar na lateral, segurando nas coisas, porque eles estão preparando a musculatura para o caminhar sozinho. Eles ainda estão treinando a fase de equilíbrio, tudo, mas não se prendam a isso, assim. Se ele Porque ainda não está andando... Tá... Quando a gente pensa nesses marcos, a gente fica acompanhando ele na tabelinha, né? Sim. 3 meses isso, 6 meses aquilo. E aí, se a criança não faz aquilo, a gente entra em parafusos e fica em desespero. Sim, mas é o que eu falei. São marcos para a gente ir acompanhando. Não quer dizer que ela vá fazer dentro daquele mês, né? Tem crianças que demoram um pouquinho mais, que demoram um pouquinho menos. É bom a gente estar de olho, né? Que nem vamos pensar assim, meu filho tem um ano e meio e ele ainda não anda, é normal? Aí já não é mais normal. 1 ano e meio já é um tempo muito grande, então alguma coisa está acontecendo aí, precisa investigar. Mas é importante a gente sempre estar estimulando, a gente sempre estar brincando para a criança poder evoluir da melhor maneira possível, né? Ai, adorei. Achei maravilhoso, adorei conhecer o Theo. Espero que você também tenha gostado e sempre que ficar com alguma dúvida, manda mensagem pra gente, entra lá no Instagram da Crescer, que as meninas vão te ajudar. Querida, obrigada, até o próximo encontro. Obrigada, Mari. Tchau, tchau. Você já ouviu falar em algum momento da sua vida em LPF? E quando você pensa em LPF, você pensa em saúde, estética, muita gente pensa na barriga negativa, mas o LPF vai muito além de ter uma barriga chapadinha. E quem vai nos falar um pouquinho sobre isso é uma pessoa profissional no assunto, a Tati Boing. Bem-vinda novamente, Tati. Obrigada, Mari. Tati, é verdade, quando a gente pensa em LPF, a gente normalmente pensa, eu quero ficar com a minha barriga lisinha, sem nenhuma gordurinha, sem nenhuma pochete, mas a gente sabe que a LPF é algo assim, que transforma a vida da mulher em diversos pontos e começando pela infertilidade. É isso, Tati? Sim, isso mesmo. Ainda bem que hoje a gente consegue ter muito mais acesso à informação, né? É verdade. O Low Pressure Fitness, e sim, quando a gente pensa em falar de atividade física, a gente acaba só levando para o lado do corpo, né? Da estética. Mas o LPF ele consegue atingir através do movimento e do stretching facial que a gente fala, que é o trabalho, um alongamento da fáscia muscular. Ele consegue atingir camadas mais profundas da nossa pele. E além disso tudo, ele atinge órgãos também, como o nosso útero. O que acontece, né, devido à alimentação, devido a problemas genéticos, sim, devido a falta de atividade física, o sedentarismo, N fatores. A gente hoje tem muitas questões, muitas mulheres que estão com problemas de infertilidade, por sono, estresse, várias questões. O LPF, ele então trabalha retirando até a pressão que tem em cima desses órgãos, como o nosso útero, que às vezes a gente não se dá conta, tem uma pressão excessiva e não chega circulação sanguínea suficiente naquela região. E pode ser por todos esses fatores que eu já falei antes, como também por emoções. Por que por emoções? Porque no LPF a gente trabalha a fáscia muscular. E a fáscia muscular, não só a fáscia, o sistema facial, ele está presente em todo o nosso corpo. Esse sistema facial ele é ricamente inervado pelo nosso sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo ele tem respostas a partir das nossas emoções. Então, eu observo alguma coisa, eu gero um pensamento, daquele pensamento eu tenho uma emoção que gera uma reação química no meu corpo. E aí, dependendo daquilo como eu observei, se for algo bom ou algo ruim, pode bloquear sangue naquela passagem de sangue mesmo naquelas regiões. É uma tensão, às vezes a gente fala muito de tensão muscular, mas também tem tensão nos nossos órgãos, porque todo o nosso corpo ele é completamente
completamente ligado, não tem nenhuma parte separada. Às vezes a gente pensa em corpo, em mente, em cabeça, né? Divide o nosso corpo, a gente divide por nome, mas ele é completamente conectado. Então o LPF ele trabalha melhorando o fluxo sanguíneo, tirando pressão nessas regiões, tratando também de emoções que podem aí ter alguma coisa a ver com essa doença, ter evoluído para esse tipo de doença. Claro, pode ser por ordens genéticas, mas a gente consegue sim amenizar muito os sintomas. E mais, né? A questão da infertilidade, é claro que tem, sem desmerecer o trabalho, né, de medicina, nutricionistas. Lógico. É importantíssimo até o acompanhamento, o movimento sozinho não faz milagre, a gente sem realmente dúvida. Precisa de uma mudança de estilo de vida. E o LPF ele tem apresentado muitos resultados positivos quando mulheres buscam para tentativa de gestação. Olha, que interessante. Eu tenho tido várias alunas que eu até falo, olha, gente, toma cuidado que engravida. Olha só! Sim, por conta desse fluxo sanguíneo mesmo, dessa movimentação, de tirar ali até emoções que estavam presas naquela parte do corpo e que muitas vezes as mulheres nem se deram conta. Sensacional, Tati. Quando a gente fala que vai bem além... Muito além da barriga negativa. É verdade. Muito além. É que, infelizmente, o Brasil é o país da estética, né? E o marketing do LPF ficou muito preso no... menos 12 centímetros de cintura. A gente tem isso, mas a gente tem muito além disso. É saúde. A gente falou também um pouquinho a respeito do intestino. Sim, o intestino também. Da mesma forma que ele trabalha mobilizando o sistema facial e fazendo essa massagem no nosso útero, a gente também tem algumas posturas no LPF que nós promovemos essa massagem mais profunda no intestino. E aí é tipo milagre mesmo. Você faz o LPF, no outro dia você já vai no banheiro normalmente, sem nenhum tipo de uso de remédio. É só normalizando mesmo a questão da homeostase e o equilíbrio do nosso corpo, do nosso organismo. As pessoas fazendo lavagem, tendo que se submeter a diversos tipos de medicamento, sim, sendo que 5 minutos por dia... O movimento do corpo. O nosso corpo, a gente não nasceu para ficar parado. Nós nascemos para ficar em movimento. E o nosso corpo ele não está conseguindo acompanhar a evolução da tecnologia. É claro que a gente iria pagar de alguma forma, né? Com essa má alimentação, com esse sedentarismo em excesso. Então, se você já consegue observar isso, observar suas emoções, observar a sua alimentação e colocar ainda movimento consciente na sua vida, tudo muda e aí tudo volta a funcionar como deveria estar funcionando. Sensacional, Tati. Tu tens um curso. Sim. Como é que o pessoal faz para se inscrever, para participar? Eu tenho todas as informações, tanto no meu site, www.tatiboing.com, ou lá no meu Instagram também. Sempre tem várias dicas e muitas lives. Então, o pessoal que gosta de bastante conteúdo e conteúdo científico, estudo bastante para passar tudo que está surgindo aí e trazer mais informações, claro, a respeito de saúde e de movimento. É claro que eu vou puxar todo mundo para se movimentar. Que legal, Tati. Parabéns por trazer essa energia assim, de transformar as mulheres, de fazer com que a gente tenha vontade de se movimentar. Sim. Quando a gente te acompanha, a gente sente mesmo, assim, sabe? Vontade de... Porque você traz uma alimentação, rotinas, rituais, um movimento de uma forma gostosa e dá vontade, é contagiante. Bom, obrigada. Obrigada a você por dividir tanto conhecimento, por estar sempre estudando, para trazer para nós técnicas milagrosas, porque realmente, pensa, mexer o corpo, ficar com a barriga bonita e intestino, útero, enfim, tudo em dia, isso é praticamente um milagre. E aí acaba refletindo mesmo do lado de fora. Lógico, né? sem dúvida. Porque quando você consegue mexer coisas que estavam paradinhas lá dentro, a pele tudo até muda. A primeira coisa que a gente observa, muito. Tati, muito obrigada. Obrigada por trazer tanto conteúdo, espero que você tenha gostado e como eu sempre falo, se você ficar com alguma dúvida, manda pergunta aqui para o Minuto Mamãe e Bebê, eu encaminho para a Tati, entra lá nas redes sociais dela, Tati Boing, que você vai ficar munido de informação, que é isso que a gente quer, que você tenha informação para não sofrer. Até o próximo encontro. Até. Agora a gente vai falar sobre fisioterapia respiratória em crianças.
com a nossa fisioterapeuta infantil, claro, a Keller. Oi, Mari. Bem-vinda novamente. Obrigada. Que legal esse tema. Achei bem interessante, porque realmente crianças apresentam muitas dificuldades na respiração. Por que é tão comum em crianças, Keller? As patologias respiratórias, elas correspondem a cerca de 40% dos casos de procura nas emergências pediátricas. Só, que número grande, né? Então, elas são muito comuns e as crianças com menos de 1 ano são as que têm mais chances de desenvolver quadros graves, de ter necessidade de suporte de oxigênio, né? Hoje a gente percebe um grande aumento dessas patologias respiratórias e isso se deve também à resistência dos micro-organismos que causam essas doenças, né? Porque eles sofrem mutações e vão ficando mais resistentes, né? As nossas condições climáticas, também, que nosso clima tem mudado muito, com muita frequência, a poluição, que sempre aumenta, né? E também alguns fatores anatômicos da própria anatomia infantil. As crianças, elas têm o calibre das vias aéreas menor e isso dificulta um pouco a passagem do ar, né? Elas também apresentam uma caixa torácica mais complacente, mais molinha e também nós adultos, nós temos as nossas costelas em formato oblíquo e as das crianças, elas são em formato mais horizontalizado. E isso dificulta um pouco a biomecânica do movimento respiratório. Então, as crianças geralmente são mais suscetíveis às patologias respiratórias. Entendi. E também as crianças que nasceram prematuras, que passaram por internações no período neonatal, que nasceram com algum tipo de transtorno respiratório, alguma dificuldade respiratória, essas crianças também geralmente têm mais chances de desenvolver alguns problemas respiratórios futuros, algumas doenças crônicas, né, como asma, bronquite, ou estar ter uma imunidade mais baixa e estar um pouco mais suscetíveis às condições climáticas, às nossas alterações, né, e aí ter mais quadros de gripe e de infecções virais. Entendi. E aí como que a fisioterapia pode ajudar essas crianças e tudo isso que você nos falou? A fisioterapia pode ajudar, porque a gente já percebeu que a anatomia, o clima, tudo... Sim, a fisioterapia vem para colaborar, né? O principal objetivo da fisioterapia respiratória é promover uma respiração mais tranquila, com menos desconforto, né? Com menos esforço respiratório, porque essas patologias, nas patologias respiratórias, existe um desequilíbrio das forças musculares do tórax e do abdômen. E esse desequilíbrio faz com que essa criança faça muito esforço para respirar, se canse com mais facilidade, apresente sintomas como falta de ar, taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, e isso pode atrapalhar, né, até a funcionalidade as atividades funcionais dessa qualidade criança, de vida né? da criança, Isso né? influencia na qualidade de vida, podendo até levar a algumas deformidades torácicas, que também são bem comuns nas patologias respiratórias. Então, a fisioterapia vem, né, para intervir nesses processos, né, de uma maneira gentil, respeitando a individualidade de cada criança, de cada família, né? O tratamento de criança é bem diferenciado quando comparado com o dos adultos, né? Mas é muito importante o acompanhamento, tanto nas unidades hospitalares, né, como nas unidades ambulatoriais. A intervenção fisioterapêutica já tem vários estudos comprovados que diminui o tempo de internação, né, limita a gravidade dessas patologias, né, diminuindo as chances de intubação, de uso de suporte de oxigênio, ou o tempo necessário, né, dessa criança ficar em suporte ventilatório. Entendi. E assim, a criança, ela precisa estar no hospital para fazer, a mãe pode solicitar um profissional para ir em casa, quando a criança estiver demonstrando que ela está com dificuldade respiratória, ou numa consulta com o pediatra, tirar essas dúvidas, como é que funciona? Sim, a fisioterapia respiratória pode ser feita por crianças de todas as idades, né? Desde nas UTIs neonatais, nas unidades neonatais, já existe, né,
o tratamento, a intervenção do fisioterapeuta. Esse acompanhamento pode dar continuidade em ambulatorial, né, em clínicas, consultórios, no domicílio. Não tem necessidade, se a família optar por fazer um atendimento domiciliar, né, mais confortável, que ela ache mais confortável para a criança, não tendo a necessidade do deslocamento e também a questão de ter contato com outras pessoas, principalmente Sim, agora nesse período de pandemia. Então, pode ser feita em qualquer lugar, a fisioterapia respiratória pode ser feita. E também tanto pelas crianças menores, os recém-nascidos, quanto pelas crianças maiores, né? Nas crianças menores, os manuseios são mais passivos, né? As mobilizações, alongamentos, remoção de secreção, manobras de expansão pulmonar, posicionamento, orientação para os familiares de como estimular, de como posicionar essa criança em casa, né? E nas crianças maiores, aí a gente já pode entrar com um pouquinho de reabilitação ativa, né? Com a participação da criança. Então, é uma fisioterapia mais lúdica, né? A criança vai participar do tratamento. O fisioterapeuta também pode utilizar de alguns utensílios, de alguns aparelhos para facilitar essa reabilitação pulmonar, mas é importante que essa criança siga em acompanhamento, que os pais estejam sempre atentos às condições, né, de desconforto respiratório, procurem também não só a fisioterapia, mas os pediatras, né, no caso de algum sinal que seja alarmante, como febre, obstrução nasal, cansaço, dificuldade de respirar, falta de ar. Então, é muito importante que a família esteja atenta a esses sintomas. Nossa, adorei. Achei fantástico. Obrigada. Tantos motivos que ela nos deu, tantos pontos que ela citou, que dificultam a vida das crianças para essa função tão importante que é a respiração. Agora veio o fisioterapeuta para nos ajudar, né? Ela agora trouxe várias vantagens para a criança fazer. Adorei. Obrigada, até o próximo encontro. Até a próxima.